Todo mundo quer vender muito. Mas nem todo mundo está disposto a entregar pequenas vitórias para o seu cliente ideal sem que antes ele coloque a mão no bolso. Frequentemente a gente desenha estratégias, lançamentos, vídeos de vendas e nesses lugares nós semeamos pequenas vitórias. Mas Pedro, o que são pequenas vitórias? De uma maneira extremamente lúdica, uma pequena vitória é você entregar um comprimido para o seu cliente ideal e no momento em que ele ingerir isso, a mente dele se expande, os olhos dele se abrem para coisas que até então ele não enxergava. E logo em seguida que você traz uma informação, ele consegue engatilhar ações para que ele consiga realizar elas no dia a dia dele e, consequentemente, encontrar resultados simplesmente por aquilo que você falou. De outra forma, ele consegue também encontrar resultados num futuro próximo, porque ele vai precisar engatilhar ações. Esse é o poder das pequenas vitórias. E nós semeamos isso em lançamentos, em vídeos de vendas, em algumas estratégias, para que o cliente ideal ele pense o seguinte: bem, antes de comprar, eu já consigo colocar em prática. Então isso aqui vai me trazer muito resultado. Agora, e se você pudesse entregar uma ou algumas pequenas vitórias, sabe onde? Num anúncio. Antes, bem antes desse cliente ideal ir para sua página de vendas ou passar o cartão para você. Chocante, não é? Curioso? Esses dias eu estava rolando meu feed e eu vi um anúncio que me chamou muita atenção, porque ele faz exatamente essa estratégia. E ao fazer essa estratégia, sabe o que você consegue fazer? Você consegue acessar o coração e a mente do seu cliente ideal. Então, eu vou reagir aqui a um anúncio com você. Deixa eu colocar o meu fone. Em 3, 2, 1, vamos ver essa estratégia. Sempre constante, cara, sempre constante. Esquece as coisas, todo mundo é inconstante, principalmente se tu tem TDAH. Você acorda todo dia mesmo horário? Não. Come todo dia a mesma coisa? Não. Bebe água todo dia a mesma hora? Não. Sente a mesma coisa todo dia? Não. Não, pô, então se liga. Quando tu tem TDAH, o que é TDAH? Ele é um transtorno que vai te afetar na autorregulação do que tu sente em relação ao meio, autorregulação da atenção e principalmente, esquece déficit de atenção. Intenção e performance. Porque se liga, quer ficar fortinho, né? Academia, pá, tu tem que ser o quê? Constante. E pra tu chegar naquele corpo ideal, todo dia tu tem que repetir, fazer, constância, ser intencional hoje. Só que o TDAH busca recompensa imediata. É mais fácil aqui, ó. Sorvetinho aqui agora do que fazer o que precisa fazer aqui agora. E repetir, repetir. Se liga. Já ouviu falar de Michael Phelps? Pois é, Michael Phelps, ele entrou pro Guinness como o atleta mais constante que existiu. Treinou até... Ele tem TDAH. Se liga, sabe o que ele fez? Ele separou o dia dele em pequenos bloquinhos de 15 minutos e ele entendeu que ele só funcionava focando naqueles intervalos. Ele criou uma estratégia que funcionava para ele, do jeito dele. Essa estratégia, alinhada à estratégia dos mini hábitos e micropassos, que é o que eu quero ensinar para você que está de butuca aí ouvindo, transformou a minha vida. Eu morava numa kitnet, estava em depressão, tinha tentado suicídio e eu não tinha grana para pagar medicamento, psicoterapia. O que me sobrou? Mudança de hábito e comportamento. Como mudar hábito e comportamento se o TDAH é inconstante? Pois é, mini hábitos e micropassos. As inscrições para esse meu treinamento mais completo, onde eu tenho mais de 1000 alunos e sou uma das maiores referências em TDAH do Brasil, estão abertas. Eu quero convidar você a entender o jogo e de uma vez por todas transformar a tua vida para aquele concurso que tu quer passar, aquela academia que você nunca faz, sabe aquele projeto que está abandonado? Pois é, a tua chance é utilizando a estratégia que funciona para você. Clica aí e vem comigo. Claro que já ficou extremamente simples de você entender quais são e quais foram as pequenas vitórias que ele entregou. E o grande ponto aqui é como ele se aproxima de quem tem TDAH, de quem procrastina, de quem às vezes tem preguiça e não consegue realizar. Olha só, ele aproxima figuras com extremo resultado e mostra para essas pessoas que elas também podem ser assim. Então ele traz uma
linearidade muito interessante e ele quebra muito gelo na comunicação dele. Então isso faz com que as pessoas assistam a esse anúncio e não só se sintam motivadas, mas elas queiram andar com quem está entregando essa mensagem. Então, depois da vinheta, eu vou trazer meu dossiê com pontos e passos extremamente simples e palpáveis para você no seu próximo projeto, ou no seu próximo pitch, ou no seu próximo anúncio, usar algumas coisas que eu quero trazer aqui, porque quem sabe isso não vai te encher de insights, expandir a sua mente para executar isso aí, bem na sua rotina. E antes de rodar a vinheta, clica aqui no like, deixa outras pessoas aprenderem a mesma coisa que você está aprendendo ou que você vai aprender agora. Então, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Olha o meu dossiê final sobre esse anúncio. Esse anúncio, ele tem um alto poder de conversão. Como assim, Pedro? Sim. Ele tem um alto poder de conversão. Ele tá pronto para vender. E você percebe o quê? Que eu te entrego uma quantidade de informações que são aplicáveis no seu dia a dia. Elas são fáceis de serem executadas. São novas. Eu tô trazendo uma nova dimensão para você. Então, enquanto todo mundo te fala que você tem que ser constante, que você tem que deixar de ser preguiçoso e tem que levantar e fazer e ponto final, eu trago pontos muito mais simples do que jogar esse peso nas suas costas. Então, quando eu comunico leveza para quem está carregando um peso, fica muito mais fácil de vender. Então, para mim, é um anúncio que ele tem um alto poder de conversão, justamente porque ele faz quem está com dor se sentir curado pelo discurso leve e preciso do comunicador. Olha que interessante isso. Ele faz com quem está com dor se sentir curado pelo discurso leve e preciso do comunicador. Essa é a mais pura técnica de rapport. Então olha só, quando eu entendo a sua dor, e eu ainda coloco uma pessoa na minha frente para encarnar quem está assistindo, para criar essa conexão, e eu te mostro que é mais leve, é mais fácil, eu já passei por isso, e eu não falo assim para você, se você fizer isso, vai melhorar a sua vida. Não, eu deixo isso subentendido, numa conversa, como se você fosse o fofoqueiro, como se você fosse o bico, a pessoa que estivesse ali de fora, pescoçando a conversa. Então, ele traz automaticamente execuções práticas e simples, que você não precisa nem ir para a página de vendas, você não precisa nem participar e nem entrar no produto que ele está te chamando. Você já tem resultados. Agora, o seu cérebro vai se perguntar, e se? E se eu for para a página de vendas? E se eu comprar? Imagina a máquina que não você. Então, para mim, quando ele se coloca nessa posição de entender a sua vulnerabilidade e trazer pontos práticos para você como pequenas vitórias e te explicar aquilo que todo mundo diz que é complexo de explicar, no caso o TDAH, ele se torna uma autoridade para você. Então ele te tira a dor e faz você se sentir curado pelo discurso preciso e simples. Então vamos lá. Ideias e sentimentos despertados na primeira impressão. Eu achei a vida inteira que eu não era capaz, mas então existe cura para mim e ela é leve. Esse para mim é o sentimento que uma pessoa que tem TDAH ou traços de TDAH sente quando assiste esse anúncio. Peraí, eu achei a vida inteira que eu não era capaz,
que eu era preguiçoso, que ninguém iria me entender, e que comecei até a usar memes para me auto-zoar, me auto-sabotar, e agora existe cura para mim e ela é leve. Olha só, isso aqui é subjetivo. Isso aqui expande, isso aqui me leva para uma nova dimensão de pensamento, uma nova realidade. E quando eu sou levado para essa nova realidade, sabe o que acontece? Eu me conecto com o comunicador, eu me conecto com o movimento do comunicador. E essa é a proposta de quando você cria um anúncio com a intenção de despertar ideias e sentimentos no seu cliente ideal. Agora, a execução. Ela, assim, pra mim, você usa um ótimo recurso ali, né? Criativo e simples. Então, sem muitos detalhes, muitos cenários, muita riqueza de edição, não. Uma câmera com enquadramento cinematográfico, tá tudo certo. E aí tem o quê? Um plot twist. Que é o momento em que ele vira pra câmera e começa a falar. Então eu tô falando aqui, de repente eu tô falando aqui, sabe? Então eu gostei muito da execução, ela é extremamente simples, extremamente poderosa. E quais são as referências? Lembrando que eu não acredito que essas referências que eu vou trazer aqui são as únicas, né? Mas são referências que me lembram, e eu quero te trazer aqui também um ponto de vista que vai trazer para você dados culturais, novos dados culturais, ou seja, um novo repertório. Para que você mesmo olhe e fale, que interessante, eu posso usar no meu anúncio cenas extremamente simples. Eu posso usar nos meus anúncios ou nos meus vídeos de vendas, eu posso me inspirar no cinema. Essa é a intenção de conectar referências aos anúncios. Então olha só, Deadpool e House of Cards, que é basicamente quando eu rompo basicamente a quarta parede de comunicação. Então, Deadpool e House of Cards. Por que, Pedro, Deadpool e House of Cards? Porque qual que é a quarta parede? É a imaginação que o espectador ele tem. Então, eu tô lidando aqui com a cena, e aí de repente eu viro pro espectador que tá no sofá, ou tá no carro, no Uber, no ônibus, no metrô, e falo diretamente para ele. Então isso é extremamente interessante, porque é rapport, né? Ao mesmo tempo eu tô olhando para você, eu tô me conectando com você, carrega um sentimento de infotenimento. Então isso é bem interessante, tá? Então esses dois filmes, eles carregam essa expressão. O Deadpool, ele tá lutando, de repente a luta pausa, assim, ele entra e ele olha pra câmera, ele fala com quem tá no sofá assistindo ou quem tá no cinema. House of Cards também, antes da maquinação, ele olha pra você e fala o que ele vai fazer. É desesperador. E é muito interessante usar esse tipo de técnica justamente para você quebrar o óbvio. E, claro, história e narrativa quente demais. Por quê? Ele não contou uma historinha, ele contou algumas histórias e ele criou uma narrativa. E isso é quente. Então, imagina só, esse anúncio, ele desperta um sentimento, ele cria ideias, ele te transfere, ele te traslada para uma nova dimensão, para uma nova perspectiva. A execução é extremamente simples, as referências são ricas, que a gente tem aqui, e a história e a narrativa são muito boas, porque ele traz histórias para conectar com o discurso dele, e óbvio, isso aqui é extremamente inteligente. É um recurso muito rico para ser usado para você criar conexões com o seu cliente ideal. O que eu acho que é extremamente plausível e palpável de ser executado através desse anúncio e que você poderia sair daqui hoje e falar, não, eu vou colocar em prática isso no meu business, no meu negócio. A comunicação. É mais fácil a gente optar por ser simples e efetivo do que tentar ser complexo e não realizar nada. Então o grande ponto aqui é
Da próxima vez que você for gravar um anúncio, escrever uma copy, ou vender, ou aparecer nos stories, ou gravar algum conteúdo, lembra sempre de tentar fazer esse plot twist da câmera. Cria uma cena diferente. Cria um conteúdo que as pessoas não estão esperando que você vai fazer isso. Entende? Ou que se elas estão esperando, ela não sabe em qual momento isso vai acontecer. E, detalhe muito importante, entregue uma pequena vitória. Entregue sempre pequenas vitórias para que o seu cliente ideal olhe para você e fale, tá, gerou dúvida aqui, será que eu entro? Porque olha só, eu já tive esse resultado, e se eu entrar, eu vou ter resultados ainda mais incríveis e plausíveis. Então esses são os 2 pontos que eu acredito que se você executar hoje mesmo, isso que eu estou te entregando é uma pequena vitória. Você já consegue colocar isso em prática no seu próximo projeto ou no seu conteúdo. Então, coloque isso em prática, hein? E aí, curioso? Eu espero que essa análise tenha mexido com algumas coisas aí em você. E claro, eu quero que isso tenha gerado várias ideias para que você consiga, a partir de hoje, colocar em prática nos seus conteúdos, na sua copy, no seu produto, no seu vídeo de venda, sabe o quê? Pequenas vitórias para criar essa conexão com o seu cliente ideal. E não se esquece, coloca aqui embaixo um comentário e me fala o que você achou dessa análise. Qual foi o sentimento? Quais foram as ideias que surgiram durante toda essa análise que eu fiz? E se você não é inscrito nesse canal, curioso, você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque as próximas análises eu vou explodir muita coisa aí dentro de você. E ó, não se esquece, nunca, seja sempre curioso. Tamo junto.